15. Glória a Jesus. Versículo 1 ao 3. Glória a Deus, aleluia. Aproximando Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. E aqui, irmãos, eles contam duas parábolas, amém? Glória a Deus. E ele conta aqui mais uma, do 11 diante, que é essa que eu quero estar meditando com os irmãos. Esse irmão vai no versículo 11, amém? Glória a Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. E aí desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos consumiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ler do meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias no pé. Trazei também maçã envolvido cevado, comamos e regozijemos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou os criados e perguntou: O que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que testigo, jamais transgredi uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu servo esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Batismo Deus, pelo Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na tua presença, meu Senhor. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui para te honrar, para te glorificar, para dizer, ó Pai, que só tu és santo, tu és digno, Pai, de toda adoração, de toda honra, de toda glória, Pai. Por isso estamos aqui na tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, desenvolver na tua glória, no teu poder, na tua unção, e que nós venhamos, ó Pai, aprender mais de ti, ó Pai. Que não seja aquilo, Pai, que queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo, Deus, tem para falar em nossos corações, ó Pai. Fica conosco, Senhor, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que você possa aplaudir ao Senhor, pode sentar, meu irmão. Glória a Jesus. Amém? Quero que os irmãos prestem bem atenção na palavra do Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Os irmãos
irmãos, os jovens, amém? Também presta bem atenção na palavra do Senhor. Deus quer falar contigo, amém? Não fica disperso não, presta atenção, porque Deus está aqui neste lugar e Ele quer nos abençoar, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, palavra bem conhecida, aqui no versículo, capítulo 15, aqui no versículo 1, 2 e 3, fala aqui que Jesus estava ali, glória a Deus, junto com os publicanos e pecadores. E ali os fariseus e os publicanos ali, os fariseus, os escribas ali, murmuravam e escandalizavam do Senhor, glória a Deus, por causa que ele estava andando ali com os pecadores, glória a Deus. E ali eles não gostavam, porque como pode, segundo eles, um homem de Deus, se diz ser o Senhor, estar andando com os pecadores ali, com as meretrizes, as outras pessoas ali consideradas pecadores naquele lugar. E a palavra de Deus diz ali que aqueles religiosos, eles se indignavam muito, se indignavam demais. O Jesus Cristo estava andando ali, glória a Deus, com os pecadores. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele conta 3 parábolas ali. E é a terceira, irmãos, que eu quero meditar para os irmãos nesta manhã, glória a Deus, aleluia. E só para deixar bem claro para os irmãos entenderem um pouco, é o porquê dessa mensagem, porque esses dias todos a gente tem visto, irmãos, como o amor em relação às coisas do Senhor tem se esfriado, quantos têm saído da presença do Senhor, quantas pessoas ali, glória a Deus, têm se esfriado na fé, e isso é cumprimento da palavra, porque a palavra de Deus diz, como a gente falamos também semana passada, a irmã Cris também falou aqui sexta-feira, por aumentar a iniquidade, as coisas do mundo, o amor de muitos tem se esfriado. E quantos têm saído da casa do Senhor? E quantos estão dentro da casa do Senhor, mas estão lá fora? Só está aqui o corpo presente, mas muitas das vezes a mente está lá fora, se apegar às coisas do mundo, se apegar às delícias, pode-se dizer assim, do mundo lá fora. Mas nós sabemos que tudo é ilusão. Sabemos que o mundo não tem nada para nos oferecer de bom, é tudo passageiro. E o que é eterno é estar na presença do Senhor. O que nós fazemos aqui perante Deus, a nossa fé em Cristo, nos leva à eternidade com Deus. Mas as coisas mundanas e formas, prazeres do mundo, levam também para a eternidade, mas para a eternidade sem Deus. A eternidade de sofrimento, de angústia, de dor, glória a Deus. Mas o nosso foco é seguir a Cristo. Glória a Deus. E Cristo, ele não estava preocupado em pregar só para aqueles santos daqueles lugares. Não, a maior preocupação de Cristo ali era trazer os realmente que estavam perdidos. A salvação são para todos. Mas nós vemos assim que o foco de Jesus Cristo realmente era resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Por isso que você vê assim que Deus, Jesus Cristo sempre estava ali, com os publicanos, com os pecadores ali, glória a Deus, com as pessoas que eram naquela época dita assim como pecadores, como aquelas pessoas que estavam longe da vontade de Deus, segundo os fariseus ali e os escribas daqueles lugares, os religiosos, glória a Deus. E Deus aqui nos ensina, a palavra nos ensina que nós devemos nos preocupar, glória a Deus, que nós devemos ir de encontro dessas pessoas. A palavra de Deus diz, nós lemos, falamos semana passada, glória a Deus, da mulher samaritana, como Jesus Cristo foi de encontro dela e transformou a vida dela, e através da vida dela transformou toda aquela aldeia, toda aquela cidade ali da Samaria, através daquela mulher. Falamos também de Zaqueu, glória a Deus, falamos também de Mateus, que eram 2 publicanos, e Jesus teve um encontro com ele. Um chamou para seguir, e o outro, por ver o que Jesus Cristo estava fazendo ali, queria saber quem era Cristo. E aí me chama a atenção, meus irmãos, do nosso testemunho. Na verdade, como servo do Senhor, das pessoas, a gente dá testemunho para as pessoas querem o mesmo Deus que nós temos, e olhar e querer entender por que essa pessoa é diferente, e querer saber quem
Glória a Deus. E Jesus Cristo, ele não teve assim, nenhuma luta impedir que Zaqueu descesse depressa. Glória a Deus. E ele pousou na casa ali de Zaqueu. E logo ali foi feita uma transformação naquele coração. A moça se arrependeu de tudo que tinha feito, das coisas que tinha roubado, dos impostos que tinha roubado a mais, e resolveu devolver aquelas pessoas. Foi transformada ali na hora. Glória a Deus. E muitas pessoas até hoje criticam. Glória a Deus, como nós estamos, não ali na roda dos escarnecedores, não é isso. Muitas pessoas ainda criticam quando a gente ali para conversar com o ímpio, e passa você, cristão, conversando com o ímpio, às vezes um crente, um religioso, pode dizer assim, passa, já vira, sabe, a boca ali, já corta o rosto ali, desaprovando, mas nós temos que nos achegar. Glória a Deus. E eu já vi pessoas interpretando de maneira errada a palavra do Senhor, falando que a gente não pode sentar para conversar, irmãos, a gente não devemos fazer como diz lá em Salmo 1, se sentar para se escarnecer com aquelas pessoas. Mas nós devemos aproveitar situações para falar do amor de Cristo, para falar do amor do Senhor. Glória a Jesus. E como nós vamos conseguir se a gente não se aproximar? Glória a Deus. Aleluia. E, irmãos, só fazendo essa ilustração, porque o Senhor conta essas parábolas, e eu quero vir aqui, irmãos, glória a Deus, nessa parábola do jovem, glória a Deus, que sai da tua casa, glória a Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, glória a Jesus, glória a Deus. O mais novo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: Pai, dá-me parte da herança dos bens, e ele lhe repartiu. Glória a Deus. Aleluia. Esse jovem, irmãos, a qual vivia na presença do Senhor. Esse jovem, a qual vivia ali junto com seu pai. A palavra de Deus relata aqui de um filho. Um relato, eu sei, irmãos, que era uma parábola, uma história que Jesus Cristo contou, entenda bem, meus irmãos, mas eu quero usar essa história, quero que você pense aqui neste momento, se de repente ele tinha mais irmãos, glória a Deus, e um jovem a qual tinha de tudo, creio eu, glória a Deus, o jovem ali zelado pelo seu pai, o amor do seu pai envolvia aquele jovem. Mas ele, num certo tempo, irmãos, de repente olhando para os vizinhos, olhando para outras pessoas, de repente jovens, que também tinham a mesma idade do que ele, glória a Deus, e vivia diferente do que ele vivia em casa. De repente em casa ele vivia ali com regras, não é verdade? Com regras, com limites. E ali, de repente, ele estava ali, vendo outros jovens na mesma situação, e começou a desejar aquilo. Glória. De repente, irmãos, ele vivia dentro do seu lar, mas às vezes, como todo lar, tem atritos. Às vezes tem alguma contenda ali, uma alegria entre irmãos, às vezes o pai e a mãe falam mais grosso com o filho, e às vezes, eu já fui adolescente, nós fomos adolescentes, nós mais velhos, glória a Deus. E de repente esse jovem não estava mais aguentando ali as regras, Meu pai chamava atenção, às vezes de repente eu tenho uma discussão com o irmão mais velho. E a palavra de Deus diz ali que ele decide sair de casa. Pede uma parte da herança. E o pai, creio eu, de repente o pai pediu para ele: olha, pensa o que você está fazendo. Glória a Deus, pensa o que você está fazendo. Mas a palavra de Deus diz ali que o pai permite, glória a Jesus, pega a parte da herança ali, dá para aquele jovem e ele sai da sua casa, da presença do seu pai, e vai para outro lugar, para um lugar distante. Glória a Deus. E quantos estão assim, irmãos, dentro da casa do Senhor? Eu digo jovem, mas falo homens e mulheres, que devido às circunstâncias, devido aos problemas, às vezes está na casa do Senhor,
mas não tem muitas vezes mais alegria de estar na presença de Deus. E às vezes se pega pensando: será que realmente este é o caminho, a verdade e a vida? Será se de repente eu sair um pouquinho hoje, vai ter tempo para me voltar? Muitas vezes, irmãos, as distrações, sabe? As coisas do dia a dia que a gente vai se envolvendo tanto, e muitas vezes o Senhor vai ficar sempre em segundo plano. Sempre em segundo plano. A gente se envolve de tanta atividade, de tanta coisa, mas muitas vezes nós acabamos se esfriando e deixamos as coisas do Senhor sempre por último, não, mas, irmãos, muitas das vezes a gente se empenha tanto no serviço, se empenha tanto no estudo, glória a Deus, e sabe, se empenhando ali, com destreza ali, e muitas das vezes as coisas do Senhor a gente acaba fazendo de qualquer jeito, porque é do Senhor, Deus não vai cobrar. E isso, irmão, vai trazendo esfriamento no coração. Nosso irmão falou aqui, semana de sexta-feira, em relação à oração. Quantos não têm mais vontade, nem desejo, muitas das vezes, de orar, de tirar uns minutos dentro do seu lar para falar com Deus? Eu falando bastante em questão do lugar secreto ali, sabe aquele cantinho que você senta para orar, para conversar com o Senhor? E quando você perde essa intimidade, você começa a se afastar. Glória a Deus, o Pai está sempre pronto para ouvir, para falar contigo, mas muitas das vezes você começa a se afastar. O Pai está sempre aqui, o Pai está me vendo, o Pai sempre está do meu lado, não precisa eu sempre estar falando com ele, não. O Pai tem intimidade. É a mesma coisa dentro de um lar, dentro da nossa casa, um filho. Quantas vezes um filho, mesmo muitas das vezes o pai está chegando, tentando conversar, o filho se esquiva. Às vezes tem mais, assim pode-se dizer assim, mais intimidade com alguém lá fora, mas não tem intimidade com seus pais. Não tem intimidade com o pai, com a mãe. E o pai sempre está ali para ouvir. A mãe sempre está ali, não é verdade? Para dar um ombro amigo, para emprestar os seus ouvidos, para ver o que o jovem tem para falar. Mas você sabe porque o pai e a mãe não vai me entender, com medo, muitas das vezes, de uma represália. Porque, irmãos, você jovem, lógico também, alguns já passaram dos 40, mas já viveu essa época. Muitas vezes o jovem não quer parar para conversar com o pai, porque às vezes o pai não vai falar igual o amiguinho. Porque se você está, muitas vezes o jovem não está aprontando alguma coisa, com algumas ideias malucas na cabeça, ele fala muitas das vezes para um amigo, o amigo não vai repreender nem falar: opa, cuidado, né? Cuidado que isso daí pode te levar ao erro, pode, ser algo que seja irreversível na sua vida. Mas às vezes o amiguinho, em vez de chegar e falar, por quê, irmãos? Porque tem a mesma mentalidade. Nunca seu amiguinho, meu jovem, vai chegar, às vezes você falando algo assim para eles, nunca ele vai chegar e vai passar: toma cuidado, isso vai ser bom para sua vida, porque a mente dele é da mesma maneira que a sua. Mas o pai não. O pai, se você querer fazer alguma coisa que vai te levar para o erro, que vai te levar para um caminho difícil, o pai vai falar: olha, meu filho, toma cuidado, porque isso vai te levar ao erro lá fora. Eu sempre costumo dizer para os meus filhos que às vezes eu falo assim: olha, o pai e a mãe briga, não é porque a gente é ruim, a gente não quer te ver feliz, é porque a gente sabe que se você continuar com essa atitude, lá na frente pode acontecer algo errado. E quem é pai é que sabe, quando vê um filho cometendo algo errado, já vem o pai chegar na cabeça dele lá na frente se dando errado por causa dessa atitude, porque são coisas que crescem. Às vezes é uma coisinha boa que hoje, vai aumentando. Um exemplo, a gente sabe que um ladrão, às vezes ele não começa roubando um banco. Ele rouba, muitas vezes, quando é mais jovem, uma caneta do colega. Deu certo, ninguém viu. Aí já vai lá, já pega o celular, aí vai criando coragem, aí vai ver, virou um traficante, um
assaltante aí de banco, e começa nas pequenas coisas. E muitas das vezes o pai reprimir, falar, parte que ele deseja no coração, eu não vejo a hora de ficar mais velho e sair da casa do meu pai, sair da casa da minha mãe, e aí que está o perigo. E vai achar que quando estiver morando sozinho, muitas das vezes, vai ser mil maravilhas. Quem já morou sozinho aqui sabe. E eu falo, sempre é melhor estar dentro da casa do pai. Mesmo para puxando a orelha, puxando ali, irmão, porque lá fora o mundo não tem nó, não. Aleluia. E quando o pai, às vezes, vê o filho fazendo errado, alguma coisa errada, o pai chama a atenção, às vezes puxa a orelha ali, mas é por amor do mundo, não. Irmãos, você tem visto aí que hoje o pessoal não está mais bom, e muitas das vezes para um assaltante. Hoje, o assaltante, se ele fazer errado ali, não conseguir assaltar e sair correndo, a pessoa pega, a pessoa não quer mais prender e levar para a cadeia, já mata. Se tiver armado ali, já dá um tiro. Hoje eu não estava vendo ali, lá estava mostrando um rapaz na praia ali. E é bem assim. A pessoa já junta, já quer lixar, porque o mundo não está nem aí. O mundo não quer saber se é um filho de crente, se tem uma mãe, se tem um pai, não quer saber. Quer acabar o mal pela raiz. Mas o pai e a mãe não. O pai e a mãe sempre tem um cuidado, irmãos. Sempre está ali cuidando, zelando, chamando a atenção para que lá na frente não venha sofrer. Não venha sofrer. E a palavra de Deus diz, irmãos, que esse jovem, glória a Deus, ele sai da presença do pai. O pai dá a parte da herança para ele, glória a Jesus, e ele sai. E a palavra de Deus diz que ele vai e gasta tudo, né? A palavra fala disso absolutamente, mas gasta tudo com bebê, com meretrizes, com mulheres. Glória a Deus, e o dinheiro acabou. E veio uma grande fome naquele lugar. E aqueles irmãos que de repente, glória a Jesus, incentivou ele a sair da casa do pai, se afastaram, porque o que movia a amizade entre eles ali era o interesse. E aquele jovem fica sozinho. Glória a Deus. E é mesmo assim também, irmãos, quando alguém sai da presença do Senhor. Quantas pessoas eu vejo incentivando o outro, às vezes sair da igreja, que muitas das vezes tem uma ministração de vida com Deus, para ir muitas vezes para uma igreja que posso dizer assim, que não se preocupa tanto assim com a vida entre Deus e a pessoa que está lá dentro, entre o membro. Não se preocupa se o membro muitas das vezes tem uma vida com Deus, mas muitas vezes se preocupa se não entra dízimo, se não entra oferta. E às vezes fica incentivando, não, fica nessa igreja não, porque essa igreja aí que você está, sabe, só é pregação, puxando a orelha, vem para essa igreja, que muitas das vezes é lá, não, é só bênção, é só louvor, é só vitória, e muitas das vezes as pessoas saem. E quando sai e vai para o mundo, achando que lá no mundo, glória a Deus, está melhor do que estar na presença do Senhor. E quando aquela pessoa que sai da presença do Senhor, sai da casa de Deus, sai, irmãos, quando eu falo assim da presença do Senhor, não é só de estar congregando, é de realmente sair, nem congregar, nem ter casa, não ora mais, não busca mais, não lê a palavra. Aí começa a vir, irmãos, sabe, os problemas, as dificuldades, glória a Deus. E não é porque você saiu da casa do Senhor, não é o Senhor te castigando, é consequência daquilo que a pessoa escolhe, é consequência. Eu não vejo esse Deus que chega só, se você sair, eu vou te matar. Não, é a mesma coisa, esse pai. Deus permite, eu não quero mais fazer a vontade, não quero ficar mais na minha presença, a escolha é sua. Mas Deus sabe que lá na frente, essa pessoa vai passar por dificuldade.
vai ter problema. A verdadeira vontade de Deus é que a pessoa esteja na casa dele, na presença dele. E esse pai com certeza queria que esse filho estivesse na presença dele, não queria que o filho saísse ali debaixo das asas dele. Glória a Deus. E aquelas mesmas pessoas que incentivam a pessoa a sair da igreja, às vezes ir para um outro lugar, são as primeiras que vai abandonar. Porque o verdadeiro amigo é Cristo, irmãos, e Ele não nos abandona. Independente de nós estejamos fazendo, o Senhor sempre está ali, ó. Olha aqui, ó. O dia que você quiser, eu estou de braços abertos de novo para te receber. E o Senhor está ali para dentro, o Senhor cuida. Glória a Deus. E muitas das vezes a pessoa está protegida dentro da casa do Pai, está guardada, o Senhor tem falado, mas igual eu falei, às vezes tem problemas dentro da casa do Pai. Porque, irmãos, nós somos pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, todos buscando a salvação, mas às vezes sempre vai dar algum atrito. Sabe, de repente o irmão vai dar para cima para o irmão, não vai ficar chateado. Às vezes o irmão está passando por problema, o irmão passou desapercebido, não pediu oração. Às vezes o pastor não foi lá, a pessoa às vezes vai ficar chateada. Porque todos nós, irmãos, temos problemas, todos nós no dia a dia estamos atarefados ali. E às vezes a pessoa fica triste, chateada. E em vez, às vezes, de repente, chegar no meu irmão e começar, ó, irmão, né, eu estou assim chateado que aconteceu isso, não, resolve sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós somos uma família. Glória a Deus. Somos uma família. Buscando o mesmo Pai, buscando a mesma salvação. E devemos, irmãos, estar em comunhão, estar conversando. Eu não estou falando, irmãos, que precisam um estar dentro da casa do outro, não é isso. Mas hoje nós temos aqui o WhatsApp, né? Ó, pastor, estou passando por um problema, me ajuda em oração. Ó, pastor, está acontecendo isso, me ajuda. Glória a Deus. Às vezes não é para mim, mas é para alguns irmãos. Chega, conversa, meu irmão, me ajuda em oração. Glória a Deus. Família, é isso, é estar unido. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, irmãos, que veio, sabe, fome sobre aquele lugar, e aquele jovem se encontra numa situação difícil. Glória a Deus. Ao ponto, irmãos, de pedir emprego como cuidador de porcos. E a palavra de Deus diz que ele sente vontade de comer a lavagem daqueles porcos. E ninguém lhe dava nada. Glória a Deus. E olha a situação ali, né, naquela época, de repente ali ser um judeu. Porque para ele ali os porcos eram imundos. Eles nem tocavam ali, nem comiam carne de porcos. Eu imagino querer comer a mesma comida que o porco. Olha o nível que situação chegou a esse jovem. Em querer comer, glória a Deus, as alfarrobas, as lavagens dos porcos. E assim, irmãos, que o inimigo faz. Sabe? Enquanto está tudo ok ali, a pessoa sai da presença do Senhor, o inimigo está ali, ó, junto com ela e tal. Mas a vontade dele é que a pessoa saia, seja iludida pelas coisas do mundo ali, irmãos, e depois envergonhar. Envergonhar aquela pessoa, olha, está vendo? Era servo de Deus, olha a situação que está. E quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que eram bênção na casa do Senhor, bênção na casa do Pai, saiu da presença do Senhor, foi para o mundo, sabe? Nessa ilusão que na presença, no mundo é melhor que estar na presença do Senhor. E quando cai, quando as coisas ficam difíceis, as pessoas começam a apontar, olha ali, ó, era crente, olha o jeito que está, olha a situação que está. Era crente, olha a situação que está hoje, olha a família como é que está. Olha esse jovem, é filho de crente. Olha, é filho de crente, olha a situação que está. Olha o filho de crente, olha a roupa essa moça está usando. Olha, está no bar, está bebendo, é filho de crente. Nem lembra mais o nome do jovem, só lembra que ele é filho de crente. Glória a Deus. E quantos jovens têm saído da presença do Senhor?
se iludindo com as coisas deste mundo. Às vezes está dentro da casa do Senhor, mas a cabeça está lá longe. Não presta atenção no louvor. Não aproveita esse momento de adoração. Sabe, de estar ali na presença do Senhor. E olha, pai e mãe não salva filho. Como eu falei esses dias, né, filho de crente não é crente. Ele precisa, sabe, reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. E aceitar Cristo. E ter a sua vida com Deus. Precisa reconhecer o Senhor como Salvador. Precisa ter uma intimidade com Deus. Precisa ter um secreto com o Senhor. Buscar a Deus em espírito e em verdade. Jovem do Senhor não se busca com a coisa do mundo, não. Às vezes esse coleguinha, esse amigo, que muitas vezes, sabe, tira o sal da sua cara para você vir para a igreja. Se você sair, como você estiver, muitas vezes, lá na lama, e não vai estender a mão para te levantar, vai rir da sua cara. Eu já vi tanto isso. Jovem que tinha dinheiro ali, os amigos tudo em volta, sabe? Pagava bebida, pagava isso, aquilo. Quando as coisas ficou feias, eram os primeiros a tirar o sarro. Eu já vi do lado da minha casa, sabe? O homem ali caído ali, bêbado, no bar ali, os amigos suando, sabe? Ninguém tinha coragem de pegar o rapaz e levantar, um calor escaldante, o cara caindo no chão. Os amigos, mesmo que estavam bebendo com eles, não tinha coragem de pelo menos pegar e colocar na sombra. Mas estava tirando sarro, tirando barato, o jovem estava ali caído ali, um sol quente, um sol quente. O mundo é só ilusão, meus irmãos, só ilusão. O problema é que às vezes o jovem olha, o adulto também, olha, às vezes vê, olha, está tendo uma grande festa aqui em Guarulhos essa semana, o aniversário de Guarulhos. Às vezes se ilude, olha, fala, como que ele está lá, vê todo mundo dando risada, brincando, como eles são felizes, alegres. Vai ver depois que passar aquilo. Vai ver depois a ressaca. Vai ver depois a consequência do uso da droga, da bebida. Vai ver depois. Sem contar que muitos morrem ali, adquirem doença. Porque depois dali só não sabe para onde que vão. O jovem na casa do Senhor tem que ser alegre também. Sabe? Alegria não é só beber. Alegria só não é ir para a festa dançar, não. Tem tanta atividade que o jovem pode fazer, atividade saudável, e estar feliz na presença do Senhor. O problema é que muitos jovens não têm comunhão nem com eles mesmos. Às vezes tem comunhão com outro jovem do mundo, mas não tem comunhão com os jovens do mesmo ministério. Ou não só do mesmo ministério, mas outros jovens cristãos também. Se ajudar, vamos brincar, vamos juntar, vamos jogar futebol, vamos brincar isso, vamos fazer aquilo. Ter essa comunhão. Glória a Deus. Nós, já mais velhos, nós nos se juntamos, conversamos, damos risada, nós precisamos estar com a garrafa de bebida, bebendo, enchendo a cara, não. Quantas vezes nós se juntamos, nós dá risada, nós brinca, tudo está bem na presença do Senhor. Glória a Deus. É estar na casa do Pai. Não se iludir. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que esse jovem se encontra nessa dificuldade e ele reconhece que estar na casa do Pai é melhor. Ele reconhece que estar na presença do Senhor é melhor. E ele fala consigo mesmo: quantos na casa do meu Pai tem pão com fartura, e eu aqui passando por essa necessidade. Irei ter com meu Pai, direi: Pai, peguei contra ti, não sou digno de ser chamado como seu filho, e aceita como um dos seus empregados.
glória a Deus, ele reconhece que melhor é estar na presença do Pai, sem saudade, glória a Deus. Mas quantos jovens não tem mais, assim, acabam não tendo essa oportunidade, e quando se arrepende, é tarde demais, não tem como voltar para a casa do Pai, não só para a igreja, mas para a casa do Pai, no caso da mãe, glória a Deus. Quantos vídeos eu vi naquele massacre que teve aí no Rio de Janeiro, um rapaz lá com um fuzil na mão, e ele falando: olha, eu queria estar, se eu no Ceará, sair disso aqui, isso aqui não é vida não. Eu vou voltar para o Ceará, Pernambuco, não lembro a cidade que ele fala. Sair daqui, vou para a casa da minha mãe, isso é louco, né? Ele falando, e morreu. Não teve tempo de voltar para a casa do Pai. Outro ali fazendo versinho ali, que queria estar com seus filhos, tal, morreu. Não teve mais tempo para voltar. E nós vivemos, irmãos, hoje, e nós saímos, descemos essa escada, a gente não sabe. Jesus Cristo voltar para nós hoje. Eu saí daqui a pouco vou trabalhar. Eu não sei o que eu vou encontrar no meio do caminho, irmãos. Da minha ida para minha casa, eu não sei. Jovem, você não sabe. O momento de estar na presença do Senhor é hoje, é agora. É hoje. Glória a Deus. Mesmo se muitas das vezes eu falei, seja difícil, glória a Deus, mas o melhor lugar é estar na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz, irmãos, que esse jovem, ele volta para a casa do Pai. De repente ele não sabia o que ia encontrar, de repente ele ia encontrar o pai ali nervoso, de repente ele nem ia aceitar mais ele na casa dele. Mas a palavra de Deus diz que esse pai, ele recebe esse filho com alegria. A porta ainda estava aberta para ele. Glória a Deus. E esse pai recebe. Glória a Deus, esse filho. Mas, irmãos, a porta ainda está aberta. O pai está de braços abertos para receber aquele que está longe da presença dele. Mas uma hora essa porta vai estar fechada. Uma hora não vamos mais encontrar o pai ali nos esperando. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, como vai ser? O momento de decidir estar na presença do Senhor é hoje. Mas nós devemos reconhecer como esse jovem reconheceu. Reconhecer que nós não estamos fazendo o querer e a vontade do Pai. Porque, irmãos, muitas vezes eu falo, nós estamos aqui, mas só Deus sabe o nosso coração. Só Deus sabe aonde nós queremos estar. Será que nós estamos aqui neste momento com o coração voltado para Deus? Será que realmente estamos na presença do Senhor? Porque estar na presença do Senhor, irmãos, não é só vir para a casa de Deus, não é só vir aqui, não. É em espírito e em verdade, em todo momento nós estamos ali na presença do Senhor. Porque a gente não está aqui, mas a cabeça está lá fora. Ah, eu queria estar ali, eu queria estar em outro lugar. Tenha o prazer de estar na presença do Senhor, de estar na casa do Pai. Glória a Deus, a palavra de Deus diz, irmãos, que esse pai recebeu esse filho, abraçou, beijou. Eu imagino o alívio no coração desse filho, desse pai amoroso que a gente tem. Quantas vezes nós falhamos perante Deus e o Pai sempre tem nos abraçado? Glória a Deus. Porque nunca foi a vontade do Pai a gente se afastar da presença dele. Nunca foi a vontade do Pai. Eu vi ali um casamento de uns japoneses ali, os irmãos já devem ter visto. Quando o pai ali japonês ali entrega a filha, ele começa a chorar e ele fala ali para o gênero: olha, no momento que você não quiser mais minha filha, por favor, me devolve. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo. O pai chorando ali: ó, tá, por favor, quando você não quiser mais ela, devolve para mim, não faz nada com ela não, tá, devolve para mim. E é mesmo assim, irmãos, o pai sempre está ali, ó, de braços abertos. Glória a Deus, de braços abertos querendo receber. O pai nos ama. O pai, ele é zeloso, ele zela por nós. Mas esse pai zeloso, quando ele vê o filho indo com ele puxa a orelha, ele fala: olha, cuidado, cuidado. Às vezes
né? Fala de maneira mais branda, às vezes com mais vigor, às vezes a puxada de orelha é mais forte, mas é cuidado, é o cuidado do pai. O pai não quer ver o filho se perder. Quem cria o filho aqui, criando o filho ser uma coisa ruim lá na frente? Ninguém. Nós nos doamos pelos nossos filhos. Nossos filhos são nossa responsabilidade. E a gente quer que eles sejam melhores até que nós lá na frente. Se eu não tive isso, eu quero que o filho tenha. Se eu não conquistei isso, eu quero que o filho conquiste. Mas eu começo a olhar para os meus erros e não quero que meus filhos cometam os mesmos erros que eu cometi. E para isso, se for necessário, devemos puxar a orelha, devemos chamar a atenção. E o filho que é sábio, o filho entende isso. Ele entende que hoje o pai fala não, para não chorar também lá na frente. O homem me falando no Rio de Janeiro, olha, eu falei tanto para o meu filho. Filho, sai deste mundo, filho. Esses amigos seus aí não vai te levar para lugar nenhum. Sai deste mundo do filho. Pai falando, ó, eu não tive culpa, eu falei, eu chamei a atenção, eu puxei o orelha, mas ele quis escolher esse mundo. Quis escolher esse mundo. E olha a consequência. Glória a Deus. E o pai recebe esse filho, faz uma festa. Aí vem o irmão mais velho e fica indignado. Glória a Deus. Porque esse irmão voltou e o pai estava fazendo uma festa. Glória a Deus. Aí que entra, né, os fariseus, os religiosos daquela época, que se indignavam com os perdidos da casa do Senhor. E ficavam ali falando mal de Jesus Cristo, que estava recebendo, que estava conversando com aquelas pessoas, falando mal dele, abraçando. E ele falou assim, meus irmãos, quantos voltam para a presença do Senhor? E às vezes tem aquele que está lá dentro já há muito tempo, vê Deus exaltando aquele irmão que acabou de voltar, e às vezes tem ciúmes, às vezes murmura. Glória a Deus. Pelo zelo que está tendo para aquele que acabou de voltar. Nós já estamos firmes e fortes na presença do Senhor. É necessário dar uma atenção para aquele que está voltando. É necessário, muitas das vezes, ficar mais próximo daquele que está voltando. É necessário. Não é que o pai ama mais o que está voltando do que o que estava, não. Que aquele sempre esteve ali, o pai fala, olha filho, você sempre esteve na minha presença. O que é meu é seu. Se você quisesse fazer um banquete, era só pegar e fazer, filho. Precisava o pai autorizar. Aquilo tudo é teu. A hora que você quisesse fazer, se alegrar com seus amigos, você podia se alegrar como você quisesse. Mas esse filho estava perdido, foi achado. Eu quero me alegrar com ele, eu estou feliz porque ele voltou. Glória a Deus. E é mesmo assim, irmãos. Nós estamos hoje firmes fortes na presença do Senhor. Mas tem muitos aí que estão voltando. E nós devemos ter um coração aberto para receber. Nós precisamos, irmãos, estar, sabe, apto para chegar e abraçar. Falar, olha, que pensa que você voltou. Que pensa que você está na presença do Senhor. E eu fico indignado quando alguém é crente, diz que é cristão, está na presença do Senhor, vê Deus transformando alguém, a pessoa vem para a presença de Deus, e em vez de ajudar, joga a pessoa para fora de novo. Joga a pessoa para fora de novo. Principalmente se vê aquela pessoa sendo abençoada, vê a pessoa transformando o filho, irmãos, nós não devemos se comportar como um filho mais velho. Sabe, nós devemos se comportar, sabe, da mesma maneira que o pai. Da mesma maneira que o pai, meus irmãos. Ter o coração aberto para receber aquele que está voltando. Glória a Deus. Aquele que estava perdido aí no mundo. Não é melhor ter nosso irmão na presença do Senhor junto conosco do que ele continuar lá no mundo fazendo as coisas erradas e só leva a perdição, se alegrar, porque
uma alma reconheceu Cristo como Salvador, está na presença de Deus. Glória a Jesus, irmãos. Que nessa manhã a gente venha meditar em relação ao filho pródigo. Glória a Deus. Eu não sei como está seu coração perante o Senhor. Eu não sei como você está perante Deus. Se hoje você queria mesmo estar aqui, se você hoje queria realmente estar na presença do Senhor, que você venha ter esse encontro com o Senhor, reconhecer, sabe, nós orar, vamos participar da ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz aqui para a gente se examinar nós mesmos, glória a Deus, e olhar para dentro de nós, se realmente nós estamos na presença do Senhor, verdadeiramente, em espírito de verdade. Você tem a oportunidade hoje, glória a Deus, de olhar para dentro de você, porque como muitas vezes o desviado não é aquele que está lá no mundo, não só ele, mas quantos dentro da casa do Senhor está desviado? E nós precisamos reconhecer, sabe, que nós estamos fracos na presença do Senhor, para achar força, para pedir, Senhor, me fortalece, Pai, me fortalece na tua presença, não deixa, Senhor, sair para o mundo, não deixa para me afastar de ti, Senhor, mas que eu possa estar forte na tua presença, Senhor. Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.